Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Olá, pessoal! Boa noite! Bem-vindos todos a mais um Papo de Inovação. E hoje eu quero primeiro começar me apresentando. Eu me chamo Samira, eu trabalho na K21, sou especialista em transformações de negócio e há pouco tempo eu recebi a honra de me tornar uma trainer de Kanban. E nada mais justo do que eu estar aqui com duas pessoas que foram precursoras no assunto aqui no Brasil. Eu queria muito, porque eu sou muito tiete dos dois, queria muito pedir para vocês se apresentarem, Rodrigo e Alisson. Então, bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Toledo, sou um dos fundadores da K21, sou um Certified Scrum Trainer, ou seja, dou treinamentos oficiais pela Scrum Alliance, né, que certifica as pessoas. Desde de quando a Kanban University foi fundada, né, a LKU, eu sou também um trainer oficial de Kanban e outras coisas, Manager 3.0, enfim, já treinei mais de 10 mil pessoas em agilidade e assuntos correlatos. Já tive meu passado acadêmico também, né? Fiz doutorado na França, escrevi vários artigos científicos, dei aula em graduação e mestrado na PUC, na UFRJ, enfim, então também tem esse passado acadêmico. E nos últimos 9 anos, pela K21, a gente tem dado não só os treinamentos, mas como principal atividade da K21 também transformação das empresas. Então a gente ajuda, né, nas nossas consultorias a transformar as empresas para elas serem mais digitais, com mais resultados de negócio, mais ágeis, etc. Então é um pouquinho do que a gente tem feito aí. E agora eu passo a bola para você, Alisson. Vamos lá, cara. Se você escorregar, eu consigo, acho que, te apresentar ainda de alguma forma, tá? Bom, eu tô aí há pouco mais de 20 anos já, mais de 20 anos já na área de TI, na área de desenvolvimento de software, já passei aí por todas as funções aí ao longo desse período, e todas elas ainda de alguma forma a gente acaba mantendo, né? Por exemplo, até hoje mesmo eu estava programando, então a gente vai mantendo esses skills ao longo da vida, de análise, de programação e de gestão, de liderança. E acho que 2003 foi o momento em que eu me envolvi com a questão da agilidade, muito frustrado na época, né, com a questão dos projetos, como é que a gente conduzia as coisas, enfim, tinha algo errado no ar, e aí a agilidade apareceu lá nessa época, para mim, como uma espécie de salvação, assim, existencial, né, de carreira, praticamente, porque do jeito que as coisas aconteciam, não tinha muito futuro. E aí foi muito legal. E depois, em 2008, começou a minha história com Kanban. Aí eu participei bem do início, né, do movimento, né, do Kanban. Depois eu comecei a trazer para o Brasil, fazer palestra e tal. E aí a gente teve aí juntos um treinamento, né, que foi, não lembro o ano que começou. O primeiríssimo foi em 2010. Disso. E aí depois começou com intensidade mesmo, a partir de 2011 que a gente começa com intensidade a fazer, e seguimos nós dois juntos pelo menos até 2013. 3 anos, né? 11, 12, 13. Né? Desde 2010, né? Até 2013. E aí eu, nesse período também, fiz muita consultoria, né? Passei por muitas empresas, assim, empresas grandes, menores, enfim, de todo tamanho, todo tipo. Foi um período muito intenso em termos de experiências diferentes, né? De viver experiências diferentes, com times diferentes, com contextos, com realidades diferentes. Em 2015, eu abri a empresa que eu trabalho hoje, que é a Software Zen, e a gente tem lá é uma empresa de treinamentos online, tem vários treinamentos dentro da área de agilidade, né? E o que eu faço hoje é, além de ser instrutor lá, eu faço a coordenação dos cursos, e um pouco de tudo, né? Inclusive programar. Muito bom a gente conhecer um pouquinho de vocês, mas primeiro eu quero trazer aqui para todo mundo o motivo desse papo tão importante. Por que a gente quer falar da história do Kanban? Então, como eu falei mais cedo, a gente acabou de formar novos AKTs na K21. Nós estamos hoje numa semana que é a semana do Kanban Global, então muito importante, trazendo novas perspectivas e novos assuntos relacionados ao tema. Além disso, a gente vai marcar presença no maior evento de Kanban do Brasil em setembro, que é o Kanban Brasil. E aí, nada mais justo do que trazer aqui, né,
duas pessoas que começaram com o Kanban no Brasil. E eu queria muito saber, estou curiosa para saber como que vocês conheceram o Kanban lá em 2000 e alguma coisa. Eu vou deixar vocês contarem um pouquinho mais sobre essa história. Eu vou muito resumidamente, vou dizer que eu conheci com o Alisson, tá? Mas eu posso incrementar um pouco mais, mas na ordem cronológica, agora não tem jeito, Alisson, você vai ter que falar primeiro mesmo. Eu, assim, em 2000, eu tava... Nessa época eu era diretor numa empresa de desenvolvimento de software, tinha um produto para universidades e uma empresa de desenvolvimento de software, né? E a gente estava ainda... a gente estava estruturado em termos de times ainda, né? Em timizagens, usando Scrum na época. Isso é 2007. 2007 foi, se eu não me engano, a primeira turma de Scrum Masters que teve pela Scrum Alliance no Brasil. Se eu não me engano, acho que foi por aí. E aí foi o momento que eu estava lá, já adotando o Scrum já na minha empresa. E a gente chegou num ponto, a empresa era nova, nesse momento ela tinha 4 anos. Aí chegou o momento em que surgiu a necessidade da gente estruturar a operação como um todo da empresa, outras áreas que a empresa começava a montar para poder atender a uma diversidade maior de clientes que ela estava conquistando, né? E aí não dava mais para fazer a gestão de projeto assim, orientada a time, né? E aí você precisava de uma gestão operacional mesmo. E eu também estava num momento dentro dos times que a gente precisava de mais flexibilidade de processos, enfim. E o Kanban apareceu como uma coisa interessante que estava acontecendo na época, ainda não existia ele como a gente sabe, como a gente vê hoje. Na época ainda estava se discutindo nos fóruns algumas práticas para lidar com alguns tipos de problemas que estavam acontecendo na época dentro dos times ágeis. Então o Kanban nasce, a princípio, né, como uma espécie de contramedida a situações que os métodos ágeis não estavam dando conta. E ele nasce de uma maneira bem mais flexível, né? Ele nasce com uma abordagem bem mais flexível. E aí eu começo a implantar o Kanban lá na minha empresa. A gente começa a fazer a conectar as value streams, né? As pessoas em diferentes times, ou fazer, né, a conexão de fluxo, né? Assim, também na época muito inspirado no Lean. Estava muito focado em aprender Lean na época para fazer essa implementação. E aí teve um workshop em São Paulo que o David Anderson veio fazer um treinamento em São Paulo, que não era de Kanban ainda, porque Kanban ainda estava... Nessa época ele nem estava ainda investindo no Kanban como... Ele ainda estava investindo no livro dele, que era o Agile Management, se não me engano também. Aí eu fui lá no treinamento, mas eu fui só para falar de Kanban com ele. Levei lá o meu case, mostrei para ele se amarrou, ele adorou, e a gente ficou amigo, ficou colega, e ele me convidou para ir apresentar esse case numa conferência que ele ia... Depois foi por e-mail, né? Que ele ia montar nos Estados Unidos, a primeira conferência sobre Kanban. Ele levou várias pessoas de várias empresas e eu fui uma delas. Aí dá pra frente um pouco da história que a gente já contou aí. No meu caso, o que aconteceu foi que o Alisson não mencionou que ele começou a escrever sobre isso também, certo, Alisson? Em 2008, comecei a escrever em 2008. Em 2008 ele começa a escrever. Então, na minha história aqui, né, finzinho de 2006 é a primeira vez que eu ouço falar de métodos ágeis, né? Em 2007, esse primeiro treinamento de Scrum que o Alisson falou que rolou no Brasil foram 2 turmas, né? Um alemão que veio dar essa aula, Boris Glogger. É bom sempre citar os nomes assim, né? O Juan Bernabou era quem estava organizando a vinda dele, né? Então ele deu uma turma em São Paulo e uma turma no Rio. O Alisson fez a turma de São Paulo e eu fiz essa turma no Rio de Janeiro. Cara, e quando eu vi ali isso, eu falei, cara, é isso. Assim, não tem como, né, ser daquela maneira tradicional. Aí só vai dar resultado se for desse jeito. E aí eu convenci lá onde eu trabalhava, eu era líder, né, de um time. Então, levei mais 2 pessoas do meu time para fazer esse treinamento, né? E convenci lá o meu chefe, assim, cara, a gente vai trabalhar desse jeito. E claro, já deu um super resultado. Você pega, né, um projeto que já estava rodando há mais de ano e não trazia resultado nenhum, e ia passar a cada 2 semanas você tem uma versão nova em produção, funcionando, do produto com qualidade, bem feito e, né, orientado a resultado. Então, claro que foi um grande sucesso, mas, né, exatamente como o Alisson falou, nada é perfeito. Você começa a ver algumas coisas que talvez pudessem ser diferentes ou melhores, ou se perguntar sobre isso, né? E eu pesquisando muito nesse assunto, esbarro com as coisas que o Alisson estava escrevendo. E aí eu falei, cara, isso está fazendo sentido. Isso que ele está escrevendo está fazendo sentido. Então, o que aconteceu foi que em 2009, Paulo Caroli e eu, a gente fundou a Agile Brasil, né? Então, o primeiro Agile Brasil, né, que
Tá para acontecer agora a Joia Brasil, nem sei em que versão tá, já deve ser, sei lá, 10ª, não sei quantas versões da Joia Brasil. A primeiríssima aconteceu em 2009, organizados por mim e pelo Paulo Caroli, e a gente trouxe palestrantes por convite. E aí eu convidei o Alisson, não conhecia ainda o Alisson, e o convidei a vir dar uma palestra aqui no Rio, de Kanban. Não sei se você lembrava disso, Alisson, que foi assim que a gente se conheceu? Lembro. Você dando a palestra... Mas isso foi que ano? 2009. Então foi logo que eu tava na conferência lá, eu lembro que foi, eu recebi seu e-mail e ainda tava na conferência. Lá nos Estados Unidos. Isso. E aí tem um lance, cara, que é muito legal, que é o lance do prêmio que você recebe. Com que ano que você recebeu o prêmio? Foi no ano seguinte, em 2010. Por causa do case em 2009, aí eles, durante o ano... O David Anderson criou um prêmio lá para estimular os cases na comunidade. E aí, nesse primeiro ano, eu tive o prazer de ganhar, né? Eu e o... Ai, meu Deus, eu sou ruim de lembrar as coisas. O David... Era um outro David também, que eu esqueci o nome, mas ele era um case que ele tinha implantado na BBC, em Londres. Muito legal também. Mas eu acho que vale a pena a gente contar. O Toledo me contou as histórias, a gente estava super emocionado, né? Pensando como é que ia ser o dia de hoje, mas eu acho que vale a pena lembrar como que você ficou sabendo dessa história. Qual foi a reação do David Anderson? E conta pra gente um pouquinho sobre isso, Toledo. Legal. Aí o Alisson voltou ali, né? Então, em 2009, a gente já começa a se conhecer e trocar experiência e tal, né? Começa a formar ali um núcleozinho de agilistas, né? Em diferentes lugares. Nessa época, você morava no Espírito Santo, né? Em Vitória, né? Em Vitória. Uhum. E eu aqui no Rio e outras pessoas, né? Também interessadas no assunto. Em 2010... foi quando eu conheci o David Anderson em um treinamento que ele veio fazer, organizado pelo Adail Retamal. É bom sempre citar os nomes, né? E tava o Alisson também mais uma vez. Aí agora o treinamento era de Kanban. Ou seja, era a segunda vez que você estava encontrando com o David Anderson aqui no Brasil, né? E não foram as últimas duas, porque eu ia sempre que ele vinha, eu ia. E aí a gente, no treinamento do David Anderson, ainda não existia Kanban University, nada disso, né? Eram uns 8 pessoas só fazendo treinamento. Era uma salinha de reunião. Cara, e o David Anderson, brilhante. Ele é um gênio, realmente. Tem as coisas que ele fez, que ele criou, é muito legal, né? Usando uma palavra bem popular, cabeçudo. O cara é um cabeçudo. Mas a didática do cara, eu falei, cara, acho que dá pra ensinar isso aqui de um jeito tão melhor, tão melhor. E eu lembro, cara, que eu puxei numa hora assim no cafezinho, bebendo um bebedouro, eu virei pro Alisson, vamos criar um treinamento disso aqui, porque eu acho que dá pra gente fazer isso aqui de uma maneira muito melhor, vai popularizar o negócio, as pessoas vão entender. Então, ainda em 2010, Alisson e eu criamos um treinamento que se chamava Do Scrum ao Kanban, que gerava problema. As pessoas falavam assim, vocês vão ensinar do Scrum ao Kanban? Não. Dado que você já conhece Scrum, vamos ensinar Kanban, que era um jeito mais fácil das pessoas entenderem. E era o público que a gente estava interessado ali, né? Era o público que já estava com alguma coisa de agilidade, sentindo que poderia ter alguma coisa melhor, conseguir o próximo passo, etc., né? E foi o primeiro treinamento, apesar de que tem gente que fala que deu o primeiro treinamento de Kanban e fala de um treinamento de mini curso de 3 horas, mas o primeiro treinamento de Kanban no Brasil, de 16 horas, de 2 dias, foi esse treinamento que eu e o Alisson fizemos, a primeira versão aqui no Rio de Janeiro, e depois a gente começou a repetir diversas vezes em várias cidades, sei lá, Brasília, São Paulo, Curitiba, a gente começou a organizar isso como um treinamento mesmo, enfim. Tem um ponto legal que você me contou mais cedo, é que vocês criaram esse treinamento já pensando no sistema puxado, que querendo ou não é a origem do método Kanban, assim, tão enraizado no método Kanban. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o sistema puxado e como foi essa conexão, né, de fazer um treinamento olhando para isso. Legal. O método Kanban é muito sobre sistema puxado. O sistema puxado vem desde a Toyota. Aí, você não quer falar, não, Alisson? Eu falo do sistema puxado de ensino e você fala do sistema puxado toyotismo que a gente traz para o trabalhador do conhecimento. Fala você primeiro e depois eu complemento. O Kanban ele é baseado, né? Ele implementa um sistema puxado, né? Que a origem está lá no Taiichi Ohno, na Toyota e tal, e o objetivo, na origem, né, o Kanban tinha esse objetivo de administrar e de, vamos dizer assim, melhorar o fluxo baseado no processo de redução de estoque. Ou seja, você administra a quantidade de estoque que você permite que se acumule ao longo de um processo, e porque o estoque, pelo menos assim, numa indústria, numa fábrica, ele é muito caro, né? É um negócio muito caro de se manter. E também a organização é complicada, enfim, tem vários problemas de você manter a questão do estoque. Um grande insight do David Anderson e do pessoal que estava discutindo sobre isso lá no início era esse insight de que existia um problema muito
crônico nas empresas, que era o problema do handoff, certo? Quando você precisava transferir o trabalho de uma pessoa para outra, de um time para outro, enfim, toda vez que você precisa transferir o trabalho, que existe um movimento, né? Quando a gente faz o movimento do cartão, né? Lá no quadro Kanban. Nesse momento é o ponto onde você tem um potencial de formação de filas, um potencial de acúmulo de trabalho, e quanto mais trabalho acumulado e quanto maior a quantidade que a gente chama de WIP, né, de Work in Progress, de trabalho em progresso, maior vai ser o seu lead time, né, mais tempo você vai demorar para entregar as coisas, maior vai ser o seu custo para manter aquele monte de prato girando. Então o sistema puxado, ele resolve esse problema, ele é um sistema de regras que administra o seu fluxo, que permite que o seu fluxo ocorra de uma maneira muito mais leve, muito mais rápida, sem que, para isso, você precise trabalhar mais, né? Porque essa era uma das grandes questões também, né? Assim, a única forma de você entregar mais rápido era trabalhando mais horas ou digitando mais rápido. Era mais ou menos esse o pensamento, né? E aí, com o sistema Kanban, a gente começou a provar empiricamente, matematicamente, que era possível você entregar mais rápido trabalhando menos, porque o tempo que as coisas ficavam paradas estava muito no sistema e não no trabalhador em si que está ali, né? Então, o sistema puxado ele tem uma relação bem íntima aí com o que a gente faz hoje no Kanban, né? Nessa área. E aí, você vê, o sistema puxado começou na Toyota, com aquela coisa fabril. O David Anderson, né, e companhia trouxeram isso para o trabalho do conhecimento, né, a gente começa a aplicar. E aí, qual foi o desafio que a gente trouxe? Alisson, acho que a gente consegue fazer o sistema puxado para ensinar. Como é que a gente faz o sistema puxado para ensinar? Primeira coisa, você inverte a teoria com a prática. A prática é que vai puxar a teoria. E a gente faz sem acumular conteúdos para depois as pessoas praticarem. Então, ao inverso de uma aula tradicional, em que você faz blá, 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 blá. Agora está na hora de vocês praticarem tudo o que eu falei. E tem gente fazendo isso, inclusive, tá? Até tem treinamentos de Kanban, que as pessoas ficam blá, 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 e no final tem um game. Não, cara, vou fazer o contrário. Dentro do minuto 1, você começa já um game, onde o cara vai botar lá o seu trabalho e a gente vai botando desafios, as pessoas vão se enrolando nos desafios, a gente desenrola com algum conteúdo de Kanban, aí fala, nossa, isso aqui é interessante, faz funcionar, então parou, agora é a hora de explicar. Ou seja, a gente vai dando, né, ao longo do treinamento, pílulas de conhecimento à medida que as pessoas precisam. Então passa a ser um sistema puxado de ensino. Essa sacada que a gente fez no treinamento de Kanban, eu em paralelo estava fazendo as mesmas coisas nas minhas aulas lá de faculdade, né, nessa época, em 2010, aí eu estava dando aula na UFRJ, né, 2010, 2011, né, eu começo a fazer a mesma coisa também nas minhas aulas da UFRJ. Acabei tendo um aluno de mestrado, que foi o Avelino, e a gente escreveu diversos artigos científicos sobre sistema puxado de ensino, como você praticar o sistema puxado para ensinar as pessoas e tal. Então, enfim, surgiu dessa ideia de aplicar a mesma coisa lá do Taishi Ono, que depois virou David Anderson, que depois virou o nosso treinamento, e até hoje o treinamento de Kanban, e até hoje, vou dizer mais, todos os treinamentos do K21, né, o Alisson, não sei quanto que ele nos acompanha, assim, né, ele acompanhava mais lá no início, mas a gente tem cerca de uns 20 treinamentos diferentes, né? Todos eles usam um sistema puxado de ensino. A prática vai puxando a teoria, sempre pequenas pílulas de sabedoria ali que vão sendo dadas aos poucos e não tudo de uma tacada só, não num grande slide com várias palavras ali, várias frases, etc. E aí, eu já acho que eu tenho uma pergunta agora que é um pouco mais polêmica, assim. Eu tenho vontade de escutar alguma coisa, que eu conheci o Scrumban lá em 2012, 2013, se eu não me engano, e eu tive sempre muita curiosidade de saber de por que vocês dois resolveram ensinar as pessoas sobre esse assunto que é tão maravilhoso. Qual foi o divisor de águas para vocês em compartilhar isso tudo com a gente? Você lembra disso, Alisson? A gente vendia o treinamento no site scrumban.com.br. Acho que já nem tenho mais esse. Tinha uma época que eu mantive ainda o scrumban.com.br para apontar para K21. Acho que nem tem mais isso aí. Cara, o que te motivou a ensinar as pessoas, Alisson? E é uma motivação que permanece até hoje, certo? Você é um cara conhecido, se quiser falar um pouquinho, né? O Software Zen é um pouco sobre isso também, né? Eu tenho essa predisposição a querer ensinar tudo que eu aprendo. Já é meio que da minha natureza, assim.
quem me acompanha lá no Software Zen mergulha numas coisas que você não tem noção. Porque é basicamente o meu processo, né? À medida que eu vou aprendendo as coisas e tal, o meu primeiro impulso é falar assim, eu tenho que falar sobre isso com alguém, eu tenho que mostrar isso para as pessoas e tal. E no caso lá do Kanban, foi parecido, mas também foi, acho que uma união muito legal, né, que a gente fez, porque eu era uma personalidade mais, vamos dizer, teórica e mais que gostava dos conceitos, enfim, e o Rodrigo era a pessoa mais da prática, dos exercícios, de motivar a galera, de fazer a galera trabalhar e tal. Então a gente, acho que combinou bem, acho que foram duas personalidades que se encaixaram ali e fizeram, acho que fez uma história bem legal ali, né? Do meu lado, cara, também minha paixão pela didática, assim, é de longa data, né? Eu sou filho de professores, né? Neto de professor, essas coisas assim, né? Então acho que já vinha no meu sangue desde muito cedo. Eu comecei a dar aula muito cedo, com 21 anos já era professor da PUC, né? Eu lembro quando assinei carteira na PUC, eu falava assim, nossa, você é o professor mais novo da PUC e tal. Então, desde muito cedo eu comecei a dar aula. Então, também parecido com o Alisson, né? É interessante ter falado isso, Alisson, porque eu quando eu aprendo alguma coisa, um conteúdo novo, eu já faço as minhas anotações pensando, né? Como que eu vou ensinar aquilo? Mesmo que eu não venha ensinar. É só meu jeito de aprender. Eu já aprendo já pensando na forma como vou estar ensinando aquilo, né? Então, é muito, muito comum. E no caso do Kanban, a gente via um hiato ali, né? Uma necessidade, cara. A gente estava vendo um movimento, né, da agilidade e sentia que tinha um espaço para trazer, né, como você falou, um complemento para aquelas coisas que já estavam sendo ditas na agilidade, que não tinham o seu espaço, né? Acho que tem uma história muito legal para ser dita, Alisson, que é uma contribuição muito forte nossa ali no início, quando o David Anderson ali, acho que provavelmente ali em 2014, eu não vou dizer exatamente o ano, que ele teve dessas conferências mundiais, né, que está rolando uma esta semana agora, inclusive, né? Ele abre a conferência com um casaco de moletom com a bandeira do Brasil. E ele fala assim, olha, o Brasil é uma das duas maiores comunidades de Kanban no mundo. Ele cita, né, a Europa germânica, né, ali tipo Áustria, Alemanha, Suíça ali, né? E a Brasil como as duas maiores comunidades de Kanban no mundo. Então, e você vê que hoje está acontecendo de novo, tá, Alisson? O Fit for Purpose, que é uma das pegadas novas do David Anderson, né? De novo ele citando o Brasil como referência, né? A gente tem a maior audiência de Fit for Purpose do mundo, né? Os nossos trainers foram quem mais treinaram Fit for Purpose no mundo. Também, cara, parecido com aquela história início de Kanban, assim, a gente puxando, e acho que tem muito a ver com a didática, tá, Alisson? O sucesso que a gente teve lá no início, 2011, 2012, 2013 e tal, né? A forma como a gente ensinava fazia com que as pessoas ficassem motivadas a praticarem no dia seguinte. E acho que isso é uma pegada que nós dois temos, e eu acho que a K21, né, expandindo aqui para os trainers da K21, né, a gente troca muita experiência entre os vários trainers, a gente tem muito essa pegada. Cara, o que a gente está ensinando para que as pessoas no dia seguinte já estejam com vontade de fazer? Em qualquer que seja o conteúdo que a gente esteja fazendo, a gente está sempre com essa preocupação. Não pode ser uma coisa só teoria, e não pode ser também só a prática pela prática. Ela tem que ser explicada, tem que ter o porquê junto, né? Tinha um negócio bem legal que a gente fazia lá, que não sei se faz ainda, que é o negócio do Aha Moments. Tem até hoje, tem vários Aha Moments, aí cada um dá o seu nome, tá? Porque tem trainer que é do Nordeste, que fala, como é que é, Samira, quando o pessoal fala... Eita porra! Momento eita porra. Aí quando é do interior, qual é o Zé usa, qual que é? Momento bovino. Momento bovino, quando o cara fala Então tem variações agora do nome do Aha Moments, né? Então, que era a lista de aprendizados, não é isso? Fala aí, Alisson, que você curtia também, né? Assim, é porque eu sempre fui muito... Eu acho que isso é uma descoberta mais recente, assim, olhando para trás, é o lance do insight, sabe? A importância do lance do insight, quando você conecta ideias, ou você conecta ideias de uma maneira que você tem um grupo de ideias que ainda não estão coesas o suficiente, ainda não fazem o sentido em você, né? Não tem aquela clareza, e aí, de repente, porque você traz alguma coisa, alguma explicação, algum tipo de articulação, né, conceitual, grupos diferentes de ideias, seja lá, vamos chamar de padrões mentais que você tem na sua cabeça, se conectam, né? É como se o cérebro iluminasse. Puff, e aí você tem aquela sensação de insight, né? Que a gente chamava de aha moment, e aí vocês estão com esses nomes divertidos. E aí o insight é muito o que me guia hoje, porque todos os meus cursos eu
eles são, na verdade, uma espécie de coletânea dos insights que eu tive antes, certo? Então, nessa tentativa de levar para as pessoas essa experiência de ter um insight, então a gente vai tentando, de insight em insight, fazer a pessoa criar um entendimento mais profundo sobre aquilo que ela está tendo que lidar, né, para que ela consiga criar um sentido mais útil, né, no dia a dia, para que ela consiga dar sentido para as situações contraditórias que ela vai viver. A gente vive muitas situações, porque é difícil, né, você pegar, por exemplo, um método, uma prática, seja qual for o tema que você estiver ensinando, a pessoa pegar aquilo e exatamente daquela forma e copiar e colar e vai funcionar, né? Tem todo um deparo, tem toda uma forma de você se relacionar no dia a dia com aquilo que você está tentando aplicar, que vai ser o papel individual de cada um, né? E quanto mais você tiver bem, vamos dizer assim, estruturado em termos de como você compreende aquela dinâmica, o porquê as coisas são do jeito que são, né? Eu acho que mais fácil vai ser a sua... Mais fácil não, mas assim, acho que você vai estar mais confiante para fazer as coisas e por isso vai soar mais fácil, né? Porque confiança é uma coisa importante. No momento que você não se sentir confiante na hora de adotar alguma coisa, você começa a gerar ansiedade. A ansiedade faz você perder flexibilidade cognitiva, faz você ter menos capacidade de resolver problemas e aí você acaba entrando numa circular negativa e não consegue, né, fazer as mudanças que você quer fazer a implantação que você quer fazer e por aí vai. Então eu dou muita importância para a questão do insight, para mim é essencial. Esses insights, o aha moments, etc., eles vão formando uma camada de abstração. Em algum momento você consegue, depois de você formar uma camada de abstração, começar uma nova camada de abstração. E aí você vai construindo o ensinamento em cima disso. Tem uma história interessante, cara, que me diz aí o tempo, hein, Samira? Posso contar a história? Pode contar, eu tenho uma pergunta, mas pode contar rapidinho. A história foi o seguinte, cara, a gente tem um cliente internacional que é o Grupo ADO, né, que detém a Leroy Merlin e mais umas outras 40 empresas e tal. Então, e a sede deles fica em Lille, lá na França. E a gente começou o trabalho e, cara, eles super desconfiados. Contrataram a K21, eles fizeram assim, uma pesquisa com uma dúzia de consultorias internacionais e levaram, falaram assim, beleza, é K21. Mas tinha, sabe, várias pessoas que eram contra, não, mas tem não sei quem, tá aquela desconfiança assim. E, se não me engano, o treinamento nem foi de Kanban, foi um treinamento de PO. Eu fui fazer um treinamento de PO logo no início do nosso contrato lá. Aí botaram os POs experientes na turma. Falei, cara, vamos lá, vamos começar aqui o treinamento. Só que aí eu fiz o seguinte, logo no primeiro chance que eu tive de fazer aha moments com eles, né, para listar os insights, eu falei assim, eu quero 2 listas de insights. Eu primeiro deixei eles listarem, eu falei, agora eu quero que vocês classifiquem o que são aprendizados e o que são meta-aprendizados. Ou seja, aqueles aprendizados que vão além do trabalho do PO, que são coisas que você pode aplicar em outras coisas na vida. E os caras começaram a separar em 2 tipos de aprendizados. Os aprendizados e os meta-aprendizados. Nossa, cara, foi sensacional. Eu ganhei ali a galera que estava contra, né? Tinha lá a responsável lá pelo nosso contrato, estava super desconfiada, que naquela hora ela abriu os olhões, ela ia, toda vez olhava lá os meta-aprendizados da galera. Então, enfim, é uma história... Nunca mais fiz meta-aprendizado, foi só talvez nessa turma aí, mas a sacada de ter feito os meta-aprendizados também, além dos aprendizados, foi bem interessante. E aí eles observavam essas coisas, né? Ah, você aplicou sistema puxado para ensinar isso daqui. Ah, legal vocês terem percebido. Ah, você não deu resposta antes da hora. Você deixou a gente errar para depois falar. Ah, isso é um meta-aprendizado, né? Pra vocês fazerem com o time de vocês. Às vezes vocês deixam a pessoa errar um pouco para depois ensinar, do que ensinar antes. Pô, legal, meta-aprendizado, né? Então, coisas desse gênero, assim, né? Quando a gente está aprendendo, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, exercita essa coisa do aprender a aprender, certo? Isso. Se você pensa sobre o seu próprio processo de aprendizado, ou se você pensa sobre o processo de aprendizado que você está inserido num determinado momento, numa determinada experiência, existe um grande valor nisso, porque você vai levar aquilo, vai poder projetar aquilo para outras coisas na sua vida e para outras situações que você vai vivendo. Então, subir o nível de abstração, eu diria que é uma das questões mais importantes aí que a gente tem que botar a nossa atenção, né? Iluminar o caminho para... Porque a vida... Antigamente a gente tinha aquela visão mais moderna de que a gente ia para a escola, se formava e depois ia trabalhar. E aí eram 2 estágios diferentes, né? A formação e depois... E hoje a gente já viu que não é isso, né? A gente está aprendendo a vida toda, está em constante processo de aprendizado. E enquanto a gente não fizer as pazes com esse processo, a gente ficar ressentido com isso, ou seja, eu tenho que aprender, não sei o quê, mais uma coisa para aprender. A grande habilidade é como você conecta o seu interesse com aquilo que você precisa aprender. Aí aquilo vai ficar leve, solto e você vai brilhar.
Aproveitando essa deixa, a gente está com várias perguntas aqui nos nossos comentários. E tem uma super interessante do Gino. Um beijo, Gino. Que é, na evolução, né, do Kanban, que vocês fazem parte dessa história, ele quer saber o que evoluiu e o que ainda não evoluiu na utilização do Kanban aqui no Brasil. Se vocês podem dar uma palhinha sobre isso. Legal. Agora, né, você vê, o Kanban, enquanto comunidade, né, cresceu pra caramba. Tem muita gente, né, que conhece Kanban. Imagina, cara, quando a gente estava lá no início, era realmente, né, tinha um Alisson, aí depois do Alisson, o Alisson e mais 3 ou 4 pessoas, aí depois, né, eu já inserido nesse grupinho, aí depois a gente começa a treinar as pessoas, enfim, né. A gente não citou uma pessoa muito legal também, que é a Amanda, né, também fez parte desse grupinho inicial e ganhou prêmio também internacional. Hoje está na Austrália, né? Cara, e é uma comunidade gigantesca, assim, né? O que evoluiu? Hoje você tem coisas como o Kanban Maturity Model e, né, eu citei aqui o Fit for Purpose. Então, Fit for Purpose atrás, né, coisas como, por exemplo, um olhar muito mais sobre resultados, sobre a escolha daquilo que a gente está fazendo, né? Um olhar de eficácia, não só apenas um olhar de eficiência. Acho que existe uma coisa que talvez, até para botar o Alisson no mesmo barco aqui, por trás do Kanban sempre teve ali um pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico não é uma coisa trivial das pessoas aprenderem. Acho que se pudesse a gente evoluir um pouco mais, e eu sei que o Alisson também tem esse pensamento, ele também é um promotor, né, do pensamento sistêmico, né? Eu acho que talvez sair só do Kanban como sistema puxado, de um quadro com sistema puxado, para ter um pensamento sistêmico de fato implementado. Acho que esse talvez fosse um caminho para onde a gente deveria estar olhando. A gente acaba falando disso em outros lugares e talvez pudesse estar um caminho legal para onde a comunidade Kanban deveria estar indo. Não sei, Alisson, o que você acha disso aí? Eu concordo, assim, a minha relação com o Kanban é uma relação de ferramental, certo? Eu trato como um ferramental e como qualquer ferramenta a gente tem a questão da aplicabilidade, né? Ele vai ser melhor aplicado em determinadas situações do que outras e tal. Então, assim, quando a gente fala sobre evolução, existe uma evolução do Kanban em termos de comunidade, vamos dizer assim, em termos de quais são as ideias em torno, ou seja, como pensar a organização, dado que você tem o Kanban como ferramenta. E aí você começa a expandir para olhar para a organização como um todo, e aí você começa a pensar nesses modelos de maturidade, começa a pensar em Fit for Purpose, e aí você tem todo esse ecossistema, né? Essa ecologia de práticas e modelos que te ajudam a olhar para a organização usando essa perspectiva específica, né, da comunidade Kanban. E aí você tem aí a Kanban University, que vai estar estruturando, né, digamos, um corpo de conhecimento, né, muito maior do que simplesmente a questão do quadro e as ferramentas básicas que a gente, digamos assim, que são o core, né, do Kanban. Então isso é uma forma de expansão, né. A outra forma acho que é o que você mencionou, Toledo, a questão da forma de pensar, do pensamento sistêmico como também ferramental, mas aí de uma maneira mais ampla, né? Porque a gente começa a pensar em sistemas como sendo os hábitos que a gente forma nas organizações e que eles, por serem hábitos, eles começam a acontecer de forma recorrente. Então você começa a pensar em termos de sistema de forma mais abstrata. O sistema não é só o quadro e o fluxo de tarefas, mas, por exemplo, existe um sistema de atribuição de tarefas que acontece numa determinada forma todos os dias. Existe um sistema de deploy, de releases, um sistema de avaliação das pessoas, um sistema... Enfim, você começa a olhar para a sua organização em termos de hábitos. E aí você começa a descobrir que você está rodeado de sistemas e que você é parte integrante deles, que você está ali o tempo todo operando ou sendo operado por aqueles sistemas. E o fato deles serem hábitos e de você ter o pensamento sistêmico te permite detectar, identificar todos esses recortes abstratos que fazem parte do seu ambiente de trabalho para poder descobrir pontos de melhoria. Aí acho que é um mundo, a gente... Nesse caso, está falando de uma questão mais cognitiva, ou seja, de como sua maneira de pensar, né, pode estar assim, jogando o jogo que o Kanban te permite jogar de uma maneira ainda mais ampla. Aí eu acho que entra no conhecimento sistêmico. Muito legal. A gente está quase encerrando, mas antes eu queria só que você
Toledo ou Alisson pudesse contar rapidinho um case de Kanban que não é aplicado num conceito de tecnologia. Então, o Anderson, ele trouxe assim que ele é do comercial e queria entender se o método Kanban ajudaria ele lá no comercial. Eu acho que a gente tem diversos cases de Kanban que não foram aplicados em contextos de tecnologia em si, que poderia ajudar o Anderson. Vocês querem contar um só? A gente tem um clássico que a gente conta aqui na K21, que é o case de uma área jurídica, né? Onde tinham cerca de 15 advogados e, cara, que é uma coisa impressionante, cara. Você imagina o seguinte, Alisson, eu vou te contar essa história que você então não conhece. A gente chega para os advogados, 15 advogados. Então, a empresa, eu vou falar aqui com a empresa, né? O case é público, né? Então, a gente estava trabalhando no PagSeguro e, cara, logo no início do nosso trabalho lá no PagSeguro, a gente já tinha sacado que havia um gargalo grande no jurídico. Mas falei assim, não, no jurídico não se mexe. Então, beleza. Então, vamos trabalhando nos outros times, vamos fazendo aqui, eram dezenas de times, né, no início, né, depois o PagSeguro chegou a ter mais, né, de centenas de times. Mas beleza. Começamos ali a ajudar aquelas dezenas de times e a formar as pessoas também e trazer a ideia de, né, vocês têm que mapear o sistema, entender onde é que está o gargalo, trabalhar onde é que está o gargalo, e aí vocês têm que parar de olhar localmente, olhar globalmente. O que acabou acontecendo é que foi se tornando cada vez mais evidente que o gargalo estava no jurídico, entendeu? Você chegava no PagSeguro, apertava o botão do elevador lá, subia com o pessoal, ei, bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? Ah, tá tudo bem, pena que o jurídico tá lento ali, né? Tava todo mundo sabendo, entendeu? Sabe? Gerou aquela awareness, né? Consciência de que era o problema. Aí falaram, não, então vão lá no jurídico. Então, beleza, 15 advogados. Aí a gente falou assim, ó, toma aqui post-it, 5 minutos pra vocês anotarem tudo que vocês estão trabalhando. Quantos post-its, Alisson? 50 post-its. A gente falou, pô, 50 post-its. Ele falou assim, vocês só deram 5 minutos? Não, então escreve tudo. Meu amigo, deu mais de 200 post-its, cara. 15 pessoas. E aí a gente montou, né, o quadro. Ficou evidente onde é que estava o gargalo. Tinha a ver com o esquema lá de assinatura deles lá e tal, né? Pô, então é aqui que tem que dar trabalhando para desengargalar, enfim. Então, o case jurídico ele é um case bem interessante. E só para dar um exemplo, né? Aí montamos o quadro, fizemos o sistema puxado, aí descobrimos que dava para automatizar, que dava para melhorar, onde é que estava o gargalo, as outras coisas que vieram depois de melhoria em função disso, da visibilidade do trabalho. Eles não tinham essa visibilidade. Nem eles tinham essa visibilidade. Tem uma história que faltou, assim, ó, que ela é bem determinante, inclusive, para os nossos treinamentos aqui de Kanban na K21, né? É que a gente foi convidado, né, pelo David Anderson para fazer a criação do que na época era chamado Lean Kanban Universe, e agora virou só Kanban Universe, né? E tirou a palavra Lean. Então, até hoje, né, eu sei que hoje você não está mais participando lá, né, da Kanban Universe, mas até hoje eu sou considerado um charter member. Então, isso dá privilégio para a gente não necessariamente seguir na ordem dos slides. Então, enquanto os outros trainers no mundo inteiro, né, eles têm que seguir exatamente o padrão de slides lá da Kanban Universe, a gente consegue fazer o treinamento da forma que a gente acredita que é do sistema puxado, com pílulas didáticas, com prática, puxando a teoria e tudo mais. Então, esse convite nos honrou muito. A gente entrou com uma grana, não sei se você lembra disso, né? Eu tive que entrar com uma grana lá para a gente fazer parte, para compor, né? Eu acho que nesse aí eu já não estava mais, né? Sendo bem, assim, preciso, a gente entrou, eu entrei, eu falei, cara, eu vou entrar, Alisson. E aí eu te coloquei como instrutor, segundo instrutor. Então, no início, você estava como segundo instrutor da Kanban. Então, a gente conseguia já, desde o início, então, isso foi em 2011 já, a gente, né? 2000 e, talvez um pouquinho mais para frente, 2012, quando forma a Kanban Universe, a gente já estava dando aula há mais de ano. E a gente passa a entregar também a certificação da Kanban Universe nos nossos treinamentos, né? E depois disso eu levei para a K21, e até hoje os nossos instrutores da K21 têm essa liberdade, né? De fazer numa ordem diferente, que fique mais didático e tal, né? O treinamento de Kanban. E é por isso que é tão, né, procurado, e esses anos todos de sucesso aí, acho que vem desde essa época aí, né? A gente está chegando ao final desse nosso papo, e aí eu queria agradecer a vocês dois por primeiro me ensinarem tanto. Então, como eu falei, eu conheci o Kanban no Scrumban um tempo atrás, e hoje em dia estou aqui para representar também essa comunidade, né? Então, para quem não sabe, eu sou a primeira mulher negra da América Latina habilitada a dar aula de Kanban. E isso é uma conquista muito importante para as mulheres do Brasil e principalmente para as
pessoas negras, né? Então a gente está se aprofundando num assunto que é muito rico, que vai mudar o futuro das nossas crianças, trazendo sobre sistema puxado, falando sobre pensamento sistêmico e sobre várias outras coisas que o Kanban ensina pra gente. E aí a gente vê essa conexão do nosso passado, da nossa história do Kanban com o nosso futuro. Então eu sou aqui a geração do futuro e eu queria muito ter vocês junto com a gente, também aprendendo mais sobre Kanban e ensinando também para as outras pessoas esse olhar. Então fica de novo meu convite para vocês virem aprender um pouquinho. Obrigada, Toledo. Obrigada, Alisson, por nos ensinarem tanto. Eu agradeço, fiquei honrado aí com o convite. Um prazer estar aqui com vocês. E, enfim, estou à disposição quando precisarem. Eu acho que para terminar, Alisson, tem uma pergunta que você pode responder. Com uma palavrinha resumida, assim, basiquinho, que é: por que o Kanban é tão importante para as pessoas do século XXI? Se você puder resumir em um pitchzinho, um elevator pitch, sabe? Por que é tão importante? Porque ele ajuda as pessoas a trabalharem na coisa certa, ao invés de desperdiçar esforço em coisas desnecessárias. Ele ajuda a você trabalhar na coisa certa e por isso ele cria fluxo de trabalho e com o fluxo de trabalho você ganha confiança com o seu cliente. Você entrega as coisas certas na hora certa. Excelente, cara. Muito na linha do que o Alisson falou, a gente diz que o mal do século XXI, né, já que você falou século XXI, a demanda ela é muito maior do que a capacidade de entrega. Vou repetir, a demanda é muito maior do que a capacidade de entrega. Todos nós temos muito mais coisas para fazer do que tempo disponível para fazê-las. Então, saber selecionar muito bem aquilo que a gente vai fazer, certo? E não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o Kanban tem muito a ver com isso. Serve para a vida, com lição para a vida. É a frase, né, típica do Kanban: pare de começar e comece a terminar, né? Então, tem muito a ver com isso. E eu queria também aproveitar, dar parabéns, Samira, primeira mulher negra do Brasil, né, a ser trainer de Kanban oficialmente. E, junto com isso, dar um segundo parabéns, que você faz parte desse grupo de 10 AKTs. Nós somos, né, a K21 é a empresa com o maior número de trainers de Kanban no mundo. Somos a maior empresa de trainers de Kanban no mundo. Então, e você faz parte desse grupo aí, Samira. Parabéns, tá? Obrigada, gente. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Uma boa noite. Obrigado, Alisson. Valeu. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.